Vocês já ouviram dizer que a cada século a sociedade inventa o monstro que ela merece? Eu tô achando essa uma das ideias mais inteligentes aqui em Vampiro Lestat. A gente chegou na quarta parte quando o Lestat encontra os Filhos das Trevas, que são esses vampiros antigos que ele descobre vivendo em cemitérios, no meio dos ossos e nas catacumbas, fazendo rituais satânicos. Mas eu quero comentar com vocês na análise completa como os detalhes históricos aqui são ótimos, porque isso acontece em Paris, no século XVIII, quando a Europa já estava sendo atravessada pelo iluminismo, pela ciência, pelo teatro, pela vida mais urbana. E em Paris, os cemitérios em centros urbanos, como esse Les Innocents que é citado aqui, começavam a ser vistos menos como lugares sagrados e mais como locais que traziam problemas de higiene e organização urbana. Então, esses Filhos das Trevas representam praticamente um passado medieval que está apodrecendo debaixo de uma Paris mais moderna com a qual o Lestat se identifica. Para os Filhos das Trevas, liderados pelo vampiro Armand, ser vampiro seria aceitar uma penitência. Eles vivem escondidos, eles obedecem a uma hierarquia e eles repetem que eles pertencem a Satã, mostrando que essa religião para eles está funcionando como aquelas famigeradas máquinas institucionais de produzir identidade. Só que o Lestat olha para isso e rejeita essa ideia, porque ele pensa que esse mal ficou velho, parece o mal dos séculos passados. E aí eu quero comentar com vocês, na análise completa, como é interessante ver o discurso dele, que diz que se o mundo mudou, o mal também precisa mudar. O monstro moderno não pode ser mais só esse cadáver sujo numa cripta, estilo Nosferatu. Ele vai precisar circular nos salões da corte, nos teatros, usando roupas bonitas, trazendo essa ideia de espetáculo. Então, é uma ideia de mal secularizado que vai lidar menos com a superstição e mais com a performance. E aí eu já quero saber de vocês, né? Quando vocês pensam nos vilões e monstros das histórias mais recentes, seja nos livros, nas séries ou nos filmes, vocês também têm a impressão de que com o passar dos séculos eles foram ficando mais sedutores, mais carismáticos e mais parecidos com as pessoas comuns? Não é à toa que na literatura de língua inglesa, a Anne Rice é uma das grandes responsáveis por trazer essa virada com a figura dos vampiros na literatura. E para o nosso debate que vai rolar com os membros aqui do Clube do Livro Felipe Barbosa, eu quero que você deixe aí outros exemplos que vêm à sua cabeça para que a gente possa comparar enquanto fala do Lestat. Sem mais delongas, bora lá então! Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, porque sem calma e paciência é impossível a gente sobreviver à quantidade de questões filosóficas que esse livro vai trazer pra gente debater aqui a partir dessa parte. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por horror, fantasia e mitologia, e continuamos aqui a nossa leitura comentada de O Vampiro Lestat dentro da Vigília da Torre, o espaço dos nossos membros da Torre, os membros nível 1 do canal. Eu agradeço por você estar assistindo esse conteúdo, curte o vídeo aí, compartilha com os amigos, e eu peço que você considere apoiar ainda mais se tornando membro do clube. Aqui no Clube do Livro Felipe Barbosa, a proposta nunca foi correr para terminar os livros, né? Pelo contrário, a nossa vibe é totalmente anti-maratona literária. Então, a gente lê com calma, a gente passa meses no mesmo livro, a gente faz lives espaçadas e comenta aí capítulo por capítulo. E a ideia é justamente criar um espaço onde você possa recuperar o hábito de leitura ou criar esse hábito pela primeira vez no seu tempo, sem culpa, sem pressa, sem transformar a leitura numa competição. Então clica em Seja Membro e confere qual dos 3 níveis de assinatura mais combina com você. O nível 1, que é o Membros da Torre, para quem se interessa e entrar como leitor de horror e fantasia, tanto de Stephen King quanto de outros autores. O nível 2, que é o Membro do Templo, que mantém os benefícios do nível 1, mas ainda te coloca também dentro do nosso núcleo de estudos místicos, para a gente poder estudar mitologia, arquétipos, espiritualidade, tarô e grandes narrativas em encontros cheios de trocas incríveis. E o nível 3, Membro da Bodega, que é voltado principalmente para quem é escritor ou deseja começar uma carreira literária, onde você mantém os benefícios do nível 1 e nível 2, mas ainda entra para o nosso núcleo de obras e storytelling, um coletivo de autores nacionais, onde a proposta é que juntos a gente possa trocar feedbacks das obras um do outro e apoiar as carreiras de cada um. Assinando em qualquer um desses níveis, você ajuda o meu canal a sobreviver financeiramente e permite que esses projetos continuem existindo. Mas enfim, com todos os avisos
os feitos, bora seguir com a leitura. A gente tinha comentado até a parte 3 do livro no último vídeo, então bora analisar nesse bloco aqui a quarta parte completa, que nessa edição mais recente da Roku corresponde até a página 286, beleza? Então a gente abre a quarta parte, que é intitulada Os Filhos das Trevas, né? E aqui a gente vai entrar de vez, então, nessa congregação desses vampiros antigos que estão sendo liderados pelo Armand. Então, até nesse ponto, o Lestat estava aprendendo a ser um vampiro praticamente sozinho. Ele estava sendo guiado pelo instinto dele, né? E pelo legado caótico aí do Magnus. Só que agora ele descobre que ele não tá sozinho, né? E tem outros vampiros organizados. Aqui no capítulo 1, tudo começa com ele e a Gabrielle sendo capturados na chuva pelos vampiros comandados pelo Armand, e os dois são levados ali para o cemitério de Los Innocents. E aqui, a descrição do cemitério, eu anotei que para mim é uma das coisas mais importantes do capítulo. Por quê? Quando eles entram no cemitério, eles vão ali para a parte subterrânea, a gente vê que os vampiros eles vivem literalmente entre os cadáveres, entre os ossos e a podridão. Então é ali com cheiro de morte, no meio das catacumbas e tal. E aí o Lestat de imediato vai perceber o quanto aquilo é absurdo, porque não é só um cenário simplesmente nojento. Ele acha que é completamente paradoxal o fato deles serem criaturas imortais, belas e fortes, né, com dons sobrenaturais, mas que por algum motivo estão se escondendo ali no meio da podridão, como se elas fossem assombrações de uma história infantil. E aí a gente já começa alguns choques filosóficos dessa quarta parte, porque para esses vampiros aqui, o ser vampiro é você aceitar uma identidade que é religiosa e que também é penitencial. Então eles se enxergam enquanto servos de Satã, e por isso eles entendem que eles são criaturas condenadas a habitar os cemitérios e a existir só para alimentar o terror dos mortais. Só que pro Lestat, obviamente, isso é ridículo. E não é porque o Lestat é bonzinho, mas é porque o Lestat é moderno demais para essa superstição medieval, né? Afinal, estamos aqui no século XVIII, então estamos no mundo das luzes, da razão, da ciência. Então é um mundo que está começando a deslocar a autoridade do altar das igrejas para a razão humana. É claro que ainda era um século cheio de religião, cheio de desigualdade, violência, só que a mentalidade urbana e intelectual já estava mudando. E nisso tem um detalhe histórico que é muito interessante, que eu notei aqui, porque esse cemitério onde os vampiros vivem aqui, o Les Innocents, ele representa aqui justamente esse esse resto medieval que estava apodrecendo no meio de uma cidade moderna. Porque na Paris do século XVIII, esses cemitérios urbanos, como o Les Innocents, eles começaram a ser vistos não mais como lugares sagrados apenas, mas também como problemas de saúde, pela questão do cheiro, da higiene, da organização urbana. E isso é algo muito interessante da gente analisar, porque quer dizer que até a relação dos vivos com os mortos já estava mudando nessa época, porque a cidade moderna já não queria conviver com essa ideia da morte acumulada ali no centro da cidade. Então é muito simbólico que esses vampiros estejam escondidos justamente ali, porque a analogia que a gente vai fazer com isso é incrível, né? É como se eles fossem o passado apodrecido ali debaixo dessa Paris iluminista. Por trás ali desse confronto que vai ter aqui entre o Lestat e a congregação, a gente tem muito mais do que uma briga entre vampiros. A gente tem literalmente ali o choque entre essas duas épocas. Então, de um lado, a gente tem uma mentalidade totalmente medieval, que vai entender o mal como uma condenação religiosa, né? Enquanto o Lestat vai entender o mal de uma forma muito mais moderna, com as ideias dele de espetáculo, de poder, de presença no mundo, porque o Lestat se recusa a ser um demônio que vai viver escondido numa cripta. Tanto que, mesmo aqui, nesse capítulo 2, né, em que o Lestat foi capturado e ele está completamente em desvantagem, ele começa a dominar a cena ali pela performance. Então ele arranca uma tocha, ele faz os outros recuarem, ele joga a tocha no chão, ajeita o cabelo dele e ele consegue perceber que aqueles vampiros, eles sentem, tanto por ele quanto pela Gabrielle, um misto de medo, de inveja, de fascínio. O golpe emocional que mexe com ele é que o Nicholas realmente está ali. Ele está vivo, preso numa jaula ali em cima de uma pira, e ele foi quase drenado completamente de sangue. Então a congregação ela já entendeu que o Nicholas é o ponto vulnerável dele. E aí no capítulo 2, o Armand entra em cena de novo, só que dessa vez ele entra acompanhado de uma mulher vampira bem estranha e bem velha, que é praticamente uma rainha enlouquecida ali, que pra mim é uma das figuras mais interessantes dessa parte. E eu não vou falar da série
de entrevista com o Vampiro agora, mas eu tinha falado várias vezes pra vocês que nunca tinha visto a série, né? E recentemente eu assisti as 2 primeiras temporadas, né? E aí quando eu vi a segunda temporada e vi que lá eles já adaptam um flashback com essa cena aqui, eu fiquei numa frustração, porque essa cena aqui eu acho ela tão boa e ela ficou tão chuezinha lá na série. Mas não vamos falar da série aqui agora, isso fica pra outra live, focando no livro. Acho essa vampira rainha velha aqui uma das personagens mais interessantes nesse capítulo, mas temos pouco dela. E aí, o primeiro ponto importante aqui é a forma como o Armand aparece pro Lestat. Ele é descrito aqui como assustador, justamente porque ele é belo demais, é jovem demais e com semblante inocente demais. Então é como se o Lestat enxergasse nele uma espécie de anjo caído, como se ele carregasse uma forma de pureza no meio desse sistema das trevas aí. Só que a cena vai ficando ainda mais estranha porque o Armand não tá se comportando como se ele fosse um líder plenamente ali no controle das coisas. Quem começa a desmontar a solenidade desse julgamento é essa velha rainha vampira, né? Que ela começa a dar gargalhada, ela começa a provocar, falando que tudo que ela previu estava se cumprindo. E essa gargalhada dela começa a rachar esse teatrinho religioso que a congregação está tentando fazer. Porque aqueles vampiros ali, eles estão tentando encenar um julgamento satânico. Eles querem condenar o Lestat e a Gabrielle como 2 hereges. Só que a vampira velha tá olhando para tudo aquilo e ela tá rindo, porque ela sabe que essa estrutura deles já tá podre, né? E aí a acusação que os vampiros têm contra o Lestat é basicamente essa, né? Que ele não foi um vampiro iniciado do jeito correto. Ele não fez votos, ele não morreu ritualmente, porque ele tinha que ter sido enterrado e levantado da sepultura como um filho das trevas. E agora ele tá vivendo entre mortais, entrando ali em igrejas, andando em lugares iluminados, frequentando teatros, e ele criou uma vampira sem autorização. Isso quer dizer que o Lestat está tratando a imortalidade como uma liberdade pessoal e não como uma penitência religiosa. Então, para eles, o Lestat é uma aberração. Só que para o Lestat, as aberrações são eles, né? E aí o Lestat faz uma provocação que eu acho maravilhosa aqui, quando ele fala que ele se recusa a ser julgado por Satã se Satã não aparecer ali pessoalmente. Então aqui a gente tem basicamente o Lestat iluminista no meio de uma seita medieval, né? Porque assim como no pensamento iluminista, ele não vai aceitar uma autoridade invisível, né? Ele não vai aceitar um dogma sem prova e ele também não vai aceitar regras que ele nunca escolheu seguir. Muzuno Locks botou aqui: antigamente, na época medieval, bem e mal era muito preto no branco. Hoje em dia o pessoal pensa num jeito mais cinza. Sim, tem bastante a se comentar sobre isso com a evolução do pensamento moderno. Bruna disse que acha isso uma evolução em alguns aspectos, sempre com evolução e retrocessos em paralelo. Priscila colocou que provavelmente na 4ª temporada da série vão focar no Armand. E a Bruna já falou aqui: prometa, né? Seria de fato muito, muito interessante, embora depois eu tenha coisas a falar aí que me desagradam tanto no Armand da série. Mas não vamos falar da série aqui agora, focando no livro. Enfim, aí aqui no final do capítulo 2, né, a personagem da vampira velha, ela reforça aí essa inversão, porque ela fala do Lestat e da Gabrielle como criaturas que estão entrando numa grande aventura, e não como se eles fossem criminosos, porque ela tá reconhecendo neles ali uma força nova. E aí, ela revela que o Magnus não era só um vampiro isolado e excêntrico. Ele tinha sido um alquimista que roubou da antiga congregação o segredo da imortalidade, tomando para si o sangue que daria para ele a vida eterna de um modo que, segundo ela, o mundo das trevas nunca tinha visto antes. E aí vem o ponto mais grave, que 3 séculos depois disso, o Magnus não apenas transformou o Lestat, mas transmitiu para ele um dom das trevas puro e não diluído. Ou seja, o Lestat não recebeu o sangue de um vampiro jovem nem de um vampiro fraco, muito menos de um vampiro cuidadosamente controlado pela hierarquia. Ele recebeu o sangue de uma criatura que é antiga, poderosa e que é proibida de criar descendentes, justamente porque esse poder poderia passar forte demais para o seu iniciado. Então, mesmo sem entender nada dessas regras, o Lestat ele vai se tornar uma ameaça política para aquela sociedade, porque ele não é só um rebelde inconveniente, ele é um fruto ali de um roubo antigo, é o fruto de uma heresia antiga e dessa quebra de protocolo. Então, a partir daqui, o Lestat já percebe que essa congregação tá indo pro buraco, porque a velha rainha admira ele, né? Alguns vampiros tão fascinados ali, e tem um garoto fanático ali, que é um vampiro mais jovem, que tá tentando manter a ordem, mas não tá dando certo.
E o Lestat aproveita essa confusão para libertar o Nicholas da jaula, né? Esse momento é ótimo porque ele usa até um rosário ali para constranger aqueles vampiros, né? Ele bota o crucifixo no pescoço do Nicholas, basicamente fala assim, ó, se vocês acreditam nas próprias regras de vocês, não podem tocar nele agora, né? E aí no final o Lestat não apenas salva o Nicholas, como faz um discurso para os vampiros falando que eles deveriam se lavar no rio Sena, vestir roupas humanas e circular pelo mundo. Então ele literalmente está querendo destruir aquela congregação, querendo ou não, ele destrói a congregação em segundos, né? E aí o vampiro jovem, o menino ali, ele começa a gritar pro Armand, tipo, o Armand, faz alguma coisa, restaura a ordem. Só que o Armand, ele finalmente diz que acabou e a congregação tá dissolvida, né? Então, essa é a potência da nossa diva loira que acabou de chegar nesse mundo vampírico e em poucas horas, sem entender quase nada, desmontou uma estrutura que existia há séculos, né? Esse, senhoras e senhores, é o nosso vampiro Lestat. A gente entra aqui no capítulo 3, que talvez seja o capítulo mais importante dessa parte 4 no sentido filosófico. Porque aqui o Armand e o Lestat realmente vão se enfrentar, mas não apenas como dois vampiros, eles vão se enfrentar como duas ideias de vampirismo. Então, primeiro, o Armand vai explicar o sistema dos Filhos das Trevas, ele explica que para eles, o vampiro precisa passar por uma espécie de morte ritual, né? O mortal que vai ser iniciado recebe um pouco de sangue, é enterrado, fica no caixão, tem que enfrentar o terror da sepultura, e só depois ele se ergue dali como um Filho das Trevas. Então a ideia é que a pessoa acorde já entendendo que ela morreu, né? Que ela pertence ao mal, que ela tem que viver entre os mortos, e que ela tem que evitar lugares sagrados. Então, pra mim é uma lógica... Não, pra mim não. É uma lógica quase iniciática, né? A gente pode até comparar com algumas ordens religiosas ou algumas sociedades secretas, onde... existe esse lance de um sujeito entrar num grupo, ele tem que passar por uma morte simbólica para renascer de novo com uma outra identidade. Então fica bem claro aqui que essa congregação não era só um grupo de vampiros sujos, né, nas catacumbas. Era basicamente ali essa máquina de produzir identidade, né? Eles criavam esses vampiros traumatizados ali, que não eram só doutrinados, mas eles ficavam dependentes dessa hierarquia. Então, aí tem uma coisa que eu notei aqui, inclusive, que esse ritual que o Armand descreve para quebrar o indivíduo, eu anotei aqui, eu lembrei de algumas ideias do Foucault, o filósofo francês, que Anne Rice estudava, que ao longo dos estudos do Foucault, ele estudou, né, prisões, hospitais, escolas, assim como outras instituições da sociedade moderna. E o Foucault dizia que esses lugares eles não servem só para controlar ou para punir as pessoas, mas que eles também moldam a forma como as pessoas pensam sobre si mesmas. Então, ele dizia que as instituições ajudam a criar identidades e comportamentos, ensinando o indivíduo a se enxergar de uma determinada maneira. E filosoficamente, é isso que a gente está vendo acontecer aqui, né? A congregação condiciona a natureza vampírica deles ao entendimento de que eles são pertencentes a Satã. Só que o Lestat é o oposto disso. Como a gente já falou na outra live, o Lestat foi transformado por um Sugar Daddy ausente, né? Então o Magnus sequestrou ele, transformou ele, largou uma fortuna para ele. Como ele não teve manual, não teve igreja, não teve seita, né? Não teve mestre, ele teve que se inventar, né? Então é por isso que o Armand fica tão perturbado, porque o Lestat é a prova viva, morta, de que essas regras não são ali leis cósmicas, né? Eles só são costumes que são antigos demais. E aí, quando o Armand pergunta por que o Lestat anda entre os mortais, por que ele entra em teatros, né? O Lestat vai formular a grande resposta dele falando que o mundo mudou, então que o mal também precisa mudar. E aí, me permitam só ler essa fala aqui dele, que eu acho excelente. Ó, página 242. Ele fala o seguinte. Nos tempos antigos, havia mártires que apagavam as chamas que procuravam queimá-los, místicos que levitavam no ar enquanto ouviam a voz de Deus. Mas assim como o mundo mudou, também mudaram os santos. O que são hoje senão freiras e padres obedientes?
constroem hospitais e orfanatos, mas não invocam os anjos para dispersar exércitos ou domar as bestas selvagens. E assim também é com o mal, é óbvio. Ele muda de forma. Quantos homens nesta era acreditam nas cruzes que atemorizam seus seguidores? Você acha que os mortais lá em cima estão falando do céu e do inferno? É sobre filosofia que falam, e ciência. O que importa para eles se as assombrações de rosto branco rondam o pátio de uma igreja depois que escurece? Há alguns assassinatos mais numa imensidão de assassinatos? Como isto pode ser do interesse de Deus, do diabo ou do homem? E aí, mais embaixo aqui, ele vem e diz o seguinte: é uma nova era, ela precisa de um novo mal, e eu sou esse novo mal. Eu sou o vampiro deste tempo. Fico arrepiado com essa palavra aqui. Então, para mim, é uma das grandes frases do Lestat nesse livro, né? É onde ele vai entrar com todo esse espírito do século XVIII, trazendo essa ideia de que no século do Iluminismo, esse século de críticas à autoridade religiosa, esse século de confiança na razão, também vai haver ali o nascimento de novas formas de espetáculo, né? De novas formas de consumo, de novas formas de vida pública. Então o Lestat entende que numa época sim, nem mesmo a figura do mal pode depender só das antigas superstições, né? Então, só que aí, a vampira velha, né, a rainha, ela puxa a conversa para outro lugar ainda mais profundo. Ela fala que o problema de viver entre os mortais não é apenas enlouquecer ao ver todos os mortais morrerem. Ela diz que o problema é amar os mortais. Então, de acordo com ela, o vampiro que convive com os humanos por tempo demais começa a entender os humanos, a amar os humanos e a sofrer por matar esses seres. E isso apavora um pouco o Lestat, porque ele tenta rejeitar essa ideia. Só que ela toca num ponto verdadeiro, porque desde que ele virou vampiro, ele se alimenta dos humanos com uma mistura de desejo, de horror e de fascínio. Então, esse ponto é muito importante para a gente entender o Lestat, porque o Lestat ele não é como o Louis lá no primeiro livro, no sentido de carregar uma culpa moral o tempo todo do mesmo jeito. Só que ele também não é um predador simples e sádico. Ele quer conseguir amar aquilo que ele está destruindo. Ele quer fazer parte desse mundo que ele está parasitando. E essa vampira velha está deixando bem claro aqui que com o tempo isso pode virar um inferno na vida dele. Mas aí depois disso o Lestat tira Gabrielle e o Nicholas dali, leva o Nicholas para a torre do Magnus, né, tranca o seu antigo namorado num quarto ali, e ele deixa comida e vinho para ele porque sabe que ele não vai morrer. Só que a Gabrielle já se atenta, ela já percebe o perigo antes, né? Ela fala, vamos tirar o Nicholas da França, vamos mandar o Nicholas para longe, porque ela já tá prevendo a merda que o filho vai fazer no capítulo seguinte. Todos nós já prevíamos, Mas é isso que acontece aqui no capítulo 4, né? O Lestat acorda primeiro, o Nicholas está gritando ali, batendo na porta e amaldiçoando o Lestat por ter deixado ele preso ali. É um capítulo muito sensorial aqui, porque o Lestat ele consegue sentir, ouvir e cheirar o Nicholas através das paredes. E ele vê que o Nicholas está remoendo ali nele as memórias da estalagem, do vinho, das conversas deles, do lugar das bruxas, né, de tudo que existia entre os dois quando eles eram mortais. Só que o Nicholas está tomado por uma raiva hedionda, porque ele está acusando o Lestat de ter dado esse dom das trevas para Gabrielle e não para ele. E aqui, percebam junto comigo, tá voltando uma ferida que é tanto emocional quanto social, que sempre existiu entre os dois. Porque o Lestat era filho do senhor, era o aristocrata, o matador de lobos, né? Ele era o homem que sempre parecia conquistar as coisas com uma luz própria. Só que o Nicholas, ele sempre carregou a sensação de fracasso, de ressentimento, de sempre viver nas sombras. Então, quando ele descobre que o Lestat deu a imortalidade para Gabrielle e não para ele, é como se fosse a prova final de que o Lestat sempre esteve num nível acima dele, não ao lado. Então, eles têm uma conversa terrível, porque ela mistura amor e ódio ali, e o Lestat tenta dizer que quando o Magnus ofereceu aquilo para ele, ele recusou. Só que o Nicholas está fascinado por esse conceito que ele chama aí de mal puro, né, de um mal sublime, porque ele tá vendo ali no vampirismo uma confirmação daquela visão que ele sempre teve de um mundo mais sombrio, que é aquela escuridão que o Lestat sempre tentava combater com as ideias de bondade, né, com a beleza do teatro, da arte, da música. Pro Nicholas, isso sempre foi verdade. E agora ele quer abraçar essa verdade de vez. Aí o Lestat faz o quê? Acaba cedendo, né? Mas o que acontece durante essa transformação do Nicholas é bem revelador.
Porque quando ele bebe o sangue do Nicholas, ele entra na visão interior dele, e aí ele tem uma visão de um vazio, de uma noite eterna, de um pássaro ali sobre uma paisagem sem sentido. Então é como se o Lestat finalmente enxergasse a escuridão que sempre existiu dentro do Nicholas. Então quando ele está transformado, na verdade, enquanto o Lestat está transformando o Nicholas, não é como se ele estivesse criando a escuridão dentro dele, não. Ele está eternizando essa escuridão que já existia ali. E é ótimo que quando a Gabriela aparece ali, ela só dá uma olhada e ela fala assim: desgraça, meu filho. Tipo assim, não tem palavra melhor para definir. E é bem diferente comparar a forma como o Nicholas está renascendo com o renascimento da Gabrielle, porque a Gabrielle despertou com toda aquela presença, a curiosidade, a liberdade selvagem, né? O Nicholas vai virar uma coisa vazia, né? Não fala, não reage, né? É a Gabrielle que tem que limpar ele, vestir ele, conduzir ele. E aí no final, esse capítulo encerra com a Gabrielle levando o Nicholas para caçar e o Lestat percebendo uma coisa horrível. Ele percebe que ele já não suportava mais olhar para ele, né? Isso aqui vai ser bem intenso. E aí seguindo com o capítulo 5, né? Capítulo 5 dessa quarta parte do livro. Aqui o Lestat está decidido então a fazer o Nicholas voltar a si. E o plano dele basicamente vamos buscar o violino do Nicholas. Por quê? A música sempre foi a linguagem mais profunda dele. Só que antes de buscar o violino, o Lestat se separa da Gabrielle e vai para Paris. Tem uma transição interessante aqui, porque ele tenta fingir, eu anotei aqui, ele tenta fingir por algumas horas que Paris ainda é dele, que não existe congregação nenhuma, que não existe Armand e que o Nicholas ainda está vivo em algum lugar. Só que isso não dura nada, porque ali no Boulevard do Tempo, perto ali do Teatro de Renault, ele encontra alguns sobreviventes da congregação, que são 4 vampiros chamados Helene, Lorraine, Félix e Eugène. Eu não vou saber pronunciar os nomes em francês, gente, vocês me perdoem. Mas são esses 4 vampiros aí. E eles estão desesperados ali porque o Armand, ele tá destruindo a congregação. Então, basicamente, depois que o Lestat desmontou a fé daqueles vampiros, o Armand tá tentando reconstruir o grupo, eliminando os vampiros que ele considera fracos e destruindo todo mundo, na verdade, né? Inclusive, aqui é contado... Não, na verdade... Pera, eu falei errado aqui, eu disse que ele tá tentando reconstruir o grupo, ele tá tentando destruir o grupo, né? Eliminando todo mundo que ele considera fraco. E aqui é contado que aquela velha rainha lá, eles falam aqui, ó, que ela se jogou no fogo voluntariamente, falando que ela ia se juntar ao Magnus. Isso é muito forte porque então encerrou ali uma linhagem de vampiros antigos, que são aqueles vampiros que ainda guardavam lembranças e contradições que os vampiros mais jovens não conseguem sequer compreender. E aí, esses vampiros sobreviventes, eles pedem ajuda pro Lestat. E eu gosto muito do paralelo que é feito aqui, porque aqueles que não conseguem mais buscar refúgio na religião vão ter que buscar refúgio na arte. Porque a alternativa que o Estado dá para eles, depois de ter acabado de destruir a seita religiosa deles, é que eles possam se disfarçar de humanos, aprendendo a se disfarçar de artistas. Então, eles se passarem por atores de teatro é a solução perfeita, porque no teatro eles vão poder usar a maquiagem para explicar a pele branca deles, né? Os gestos exagerados do teatro vão explicar a estranheza deles, o palco vai permitir que esses monstros aí se mostrem sem que eles sejam reconhecidos como monstros. E aí o Lestat acaba entregando para eles o teatro de Renault, mesmo que isso doa um pouco nele, porque é como se ele estivesse entregando a sua antiga vida de mortal para aqueles vampiros ali. Aí ele dá dinheiro, dá abrigo, né? Dá essa nova forma de existência para esses vampiros. E depois ele vai até o apartamento do Nicholas, onde ele encontra o Armand. E é uma cena muito bem descrita, porque o Armand tá no meio dos livros ali, lendo tudo com uma velocidade sobrenatural. E ele tá destruindo o apartamento enquanto ele arranca as páginas e devora aquele conhecimento ao mesmo tempo. E para mim, é uma imagem muito boa do desespero do Armand, porque ele é um vampiro que perdeu a fé dele, perdeu a sua congregação e perdeu o mundo que ele tinha. Então agora ele está tentando absorver o século XVIII ali, meio que num ato de desespero. Só que a conversa entre o Armand e o Lestat é ainda mais perigosa, porque o Armand vai tocar nas inseguranças do Lestat. Ele diz que os vampiros criados por ele são silenciosos para ele, com a seguinte explicação aqui, ó, página 265. O poder das trevas nunca traz o amor, como vê, traz apenas o silêncio.
Nós costumávamos dizer que era vontade de Satã, que o mestre e o iniciado não procuram conforto um no outro. Afinal de contas, era Satã que tinha de ser servido. O que quer dizer isso, então? Os vampiros iniciados, eles não podem ter os seus pensamentos se comunicando com os pensamentos do seu criador. Por isso a Gabriela e o Nicholas conseguem se comunicar entre si, mas o Lestat não consegue se comunicar com eles mentalmente. E aí o Armand usa isso para falar que ele e o Lestat, eles são os únicos realmente dignos um do outro, porque eles conseguem se comunicar telepaticamente. E isso mexe com o Lestat, porque o Armand está oferecendo exatamente o que o Lestat teme nunca conseguir, que é a compreensão. Só que a gente percebe que o Armand também está tentando manipular o Lestat aqui, porque ele se apresenta como um órfão de novo, como alguém que o Lestat deixou sem mundo. Só que no meio desse êxtase, o Lestat percebe a traição ali, né, que o Armand quer que ele destrua a Gabriela e o Nicholas, deixando os dois para torrar no sol, inclusive, e isso vai quebrar esse encantamento. Então o capítulo encerra com o Lestat entendendo que o Armand não quer amor, nem só companhia, ele quer literalmente uma ideia de posse aí, ele quer o Lestat sozinho, e por isso ele quer que os outros vínculos sejam apagados para que ele se torne o centro dele. Então a gente que já leu a entrevista com o vampiro sabe que foi exatamente isso que ele fez com o Louis, né? Então a gente tá vendo aqui a história se repetir, entre aspas, né, antes da história lá ter acontecido. E aí o capítulo 6 vai fechar a quarta parte do livro, reunindo todos esses fios, a Gabriela, o Nicholas, o Armand, né, o teatro, vai tudo se reunir aqui. Primeiro, o Lestat conta para Gabrielle tudo o que aconteceu com o Armand e ele quer deixar Paris o mais rápido possível. Só que a Gabrielle quer entender mais, né? Ela quer saber de onde veio aquela congregação, o que o Armand sabe sobre os vampiros e qual história que existe por trás deles. E não é exatamente porque ela se preocupa com o passado dos vampiros, não. Ela só quer entender como é que esses seres mais antigos conseguiram viver plenamente, porque ela não está interessada, como o Lestat está, em viver perto dos humanos. Ela está cada vez mais voltada para uma vida mais selvagem, entre as florestas, através das estrelas, o vento, né, as folhas, o mundo natural. Só que mesmo assim, os dois decidem primeiro levar o Nicholas até Paris para tentar usar o violino e recuperar um pouco de vida nele. E no caminho, eles passam pelo escritório do advogado Roger para organizar o dinheiro e os bens do Lestat, e o Nicholas acaba fugindo e correndo para o teatro de Renault. Quando a Gabriela e o Lestat vão atrás dele, eles encontram o Nicholas no fosso da orquestra, sentado ali no antigo lugar que ele ocupava, como se ele tivesse ali, como se ele fosse um fantasma ali dentro da própria memória dele. E aí o Lestat encontra o antigo violino Stradivarius no camarim e leva o violino até o Nicholas, colocando o instrumento nas mãos dele. E quando o Nicholas põe a mão naquele violino, ele chama ele de instrumento do diabo e começa a tocar. E chamar o violino aqui de instrumento do diabo faz muito sentido, porque sempre foi o instrumento através do qual ele tentava transformar a dor dele em beleza, né? E é claro que isso vem com todo um contexto do imaginário europeu que a Anne Rice já destaca desde o começo, onde na tradição antiga o violino era associado à noção do virtuosismo musical como algo demoníaco, né? Porque seria algo que parecia possuir o corpo. E aí, enquanto o Nicholas está tocando, o Lestat percebe que o violino está contando tudo o que aconteceu com ele, né? Toda a escuridão, o terror, a revolta. E essa música atrai ali a Eleni, o Laurent, o Félix e a Eugène, que aparecem ali vestidos, né, como artistas maquiados, transformados ali em figuras de palco. Então eles começam a dançar como se eles fossem marionetes, depois como se eles fossem amantes. E aí nesse transe o Nicholas vai encontrar uma forma nova para ele. Então, numa descrição da Anne Rice que é completamente artística aqui, ele salta ali pro palco e ele vai comandar os vampiros ali pela música e vai anunciar, né, o teatro dos vampiros. E pra quem tá vendo esse livro pela primeira vez, sem spoiler, como é o meu caso, é muito grandioso testemunhar esse nascimento aqui. E tem uma sacada muito massa que é a seguinte, né? Por um lado, o Lestat tinha razão, porque o teatro é mesmo o lugar perfeito para os vampiros modernos. Só que por outro lado, o Nicholas transforma isso numa celebração do mal que o Lestat não consegue aceitar. É como se o Nicholas pegasse a tese do Lestat, do novo mal para uma nova era, só que ele leva essa tese para uma direção mais amarga, né, mais nihilista, né? Um nihilismo que aparece justamente porque o Nicholas já não acredita que exista qualquer valor capaz de justificar a existência. Tipo assim, pro Nicholas, tudo que existe é ilusão ou hipocrisia. Então ele vai usar o teatro para isso, para fazer uma encenação desse vazio, vai expor o horror para as pessoas e vai rir das máscaras ali da plateia.
E aí, depois disso, lá no camarim, os dois finalmente vão se enfrentar. O Nicholas acusa o Lestat de ser um mentiroso, porque ele fala da ideia de mal e das trevas, mas ele vive como se ele fosse um homem bom, né? Dando dinheiro pros outros. Essa acusação pega num ponto verdadeiro, porque o Lestat, ele diz que ele quer ser um monstro, só que ele vive procurando ali uma forma de grandeza, de beleza, de bondade. E o Nicholas, ele odeia isso, porque pra ele, essa luz do Lestat sempre foi insuportável. E aí, esse momento aqui, lavação de roupa suja. Por quê? Essa confissão do Nicholas, ele conta aqui que ele queria fracassar em Paris, que ele queria que os dois afundassem, ele queria que a fuga para Paris fosse uma ruína contra a família dele, não um triunfo. Só que o Lestat estragou esses planos, porque o Lestat era exuberante, era vitória, ele era luz, né? Então o Nicholas deixa claro que cada alegria do Lestat produzia nele uma quantidade equivalente de trevas. Isso explica muita coisa, né? E aí a briga entre os dois fica física, o Lestat descobre um poder novo ali, que é uma força invisível que arremessa o Nicholas contra a parede, depois ele bate nele, e o Nicholas fala que agora ele sabe usar o poder das trevas, e ele fala, né, na escuridão somos iguais agora. Então é uma frase que vai doer no Lestat, porque isso é o que o Nicholas queria desde o início. Ele queria sentir uma igualdade com o Lestat nesse único terreno que ele achava que ele conseguia vencer ele, que é o da escuridão. Então, no final, acontece o quê? O Lestat acaba entregando o teatro para eles, só que ele estabelece alguns limites. Ele coloca que o Nicholas não vai poder transformar o Renault, nem a antiga trupe, não vai poder prejudicar o advogado Roger, e ele não vai poder arrastar os antigos atores para esse novo inferno que ele está criando. E é a Eleni, né, não o Nicholas, quem vai liderar tudo ali, porque ela demonstra uma capacidade real de liderança. Então ela entende o perigo, ela consegue controlar os outros, ela aceita as condições e ela fica ali com a administração prática do teatro. Então a parte 4 termina aí com o Lestat deixando o teatro dos vampiros nascer, né, mas sabendo que aquilo é uma tragédia, porque ao mesmo tempo que aquela antiga congregação foi destruída, ela não desapareceu, ela só mudou de figurino. Então, antes ela estava ali nas catacumbas, agora ela está em cima do palco. E eu gosto de como que isso é irônico, né? O Lestat, ele venceu os Filhos das Trevas, só que a vitória dele gerou essa nova forma de trevas aí, que é uma forma mais moderna, mais artística, né? E por consequência também é uma forma mais sedutora e mais perigosa. Então, bora debater juntos aqui sobre essa quarta parte do livro, né? Eu já começo, na verdade, com um comentário da Priscila, que já colocou: Armand Talarico, depois vai seduzir o Louis, e o besta cai na sedução. Deveria ser o nome do livro dele, né? O Vampiro Talarico. Antes de tudo, eu tenho que pontuar, gente, como que eu amo os debates filosóficos como que eu posso dizer, né, de todo o universo da Anne Rice, né, principalmente aí das crônicas vampirescas. Uma coisa que eu gosto muito nas transformações vampirescas é que elas não amplificam somente benefícios aos seus vampiros, né, aos seus filhos das trevas. Elas amplificam também aquilo que a gente tem não necessariamente de malefício, mas que a longo prazo e em situações determinadas pode ser um malefício. No caso do Nicholas, seria todo esse negativismo dele, essa depressão enraizada, e toda essa visão sombria e melancólica que ele tem do mundo, né, que é de uma forma diferente do Louis, né? O Louis, a visão que ele tem do mundo é melancólica, é mais entristecida em muitos aspectos, né? E alguns, talvez até um pouco de vitimismo, né? Mas faz parte também do mundo onde ele nasceu, né? Ele nasceu durante um período ali complexo, principalmente, né? Então, é compreensível. Só que no caso do Nicholas, o dele já puxa de fato para uma depressão mais sombria, e que a partir do momento em que ele é transformado, né, apetecido ali pelo dom das trevas, se enraiza. Ou seja, você não ganha só beleza eterna, né, super força, telepatia, vamos dizer assim, só o benefício disso. Tudo isso aí, tudo que você tem já com você, humano, né, é amplificado. É uma coisa que eu gosto bastante, porque você nunca se desvincula completamente do seu lado humano. Não importa o quanto a Gabrielle, por exemplo, queira se desvincular dela enquanto humana, ela vai carregar isso agora para toda a eternidade vampírica dela. Né? Sejam todas as qualidades que ela tinha, sejam todos os defeitos, e nada disso é curado. O vampirismo, ele não é uma escapatória, ele é mais uma prisão sem muros, né? De fato, você vai ter como seus benefícios, né? Mas, gente, eu amo o fato de você manter os seus traumas, doenças e aspectos da sua vida humana. Eu gosto muito
da conversa filosófica que a gente tem no livro. Principalmente assim, volta aquela coisa da falta de conhecimento do vampiro, ou que foi imposto para ele, que é o medo da religião, né? Então, assim, eles não entravam na igreja porque na cabeça deles eles não podiam entrar na igreja. Então, alguém lá no passado, bem passado, colocou isso na cabeça deles. E eles passam a acreditar naquilo. Tem aquela parte do Lestat, quando ele coloca o crucifixo no Nicholas, tipo, ó, tá aqui, você não pode pegar. Então, meio que. E o conflito de geração. Porque, queira, não, você tem um conflito de geração aí. É tipo os milênios contra a Gen Z, sabe? Você também Muito tem bom. ali no meio, porque assim, o que os vampiros faziam lá de morar no cemitério, daquela coisa, era o que eles aprenderam a fazer, é o que para eles aquilo era o certo. E o Lestat falava assim, gente, não faz sentido isso mais, sabe? Tipo, vocês não precisam fazer isso. Vocês podem viver com os humanos, assim. Por quê? Sabe? Para ele aquilo não estava fazendo sentido mais. Sabe? Aquelas regrinhas que o pessoal tá batendo não estava fazendo mais sentido, né? Então ele tem esse conflito que eu acho bacana, a história dele, que eu não sei se tem muito ainda, que é do Magnus, né? A história do Magnus, que ele não é um vampiro correto, né? Ele meio que criou um vampiro. Ele meio que é um cientista, né? O cientista hoje querendo criar um clone, querendo criar a vida, querendo criar as coisas no laboratório, mexer na genética ali. Então ele meio que criou um. Ele se criou, né? Então, meio que o sangue dele não é um sangue puro, não é um sangue vampírico, né? É um sangue falso, né? Como se fosse isso. E a parte que eu achei muito legal é o ciúme que o Nicholas tem na Gabriele quando ficou sabendo que não, que tipo, a sua mãe é mais importante que eu. Ó, o Valdark falou aqui uma frase que eu tenho que concordar. Enquanto cristão, membro de uma igreja evangélica, eu concordo com o comentário do Valdark. Os vampiros raiz estão certos. Não entro na igreja, não, porque lá tem evangélicos. Exatamente. Né? A gente vai na igreja para encontrar Deus, mas é lá onde estão as piores pessoas. Isso é fato. A Vika Rosa perguntou. A pachorra que ele tem de pensar isso depois de literalmente querer que o Lestat afundasse já mostra como ele era ruim. Isso é verdade. Eu quero comentar mais sobre o personagem do Nicholas. Eu acho que a gente vai falar pra caramba dele na próxima live, nas partes mais adiante do. Quer dizer, eu não terminei o livro ainda, tá, gente? Eu tô com essa sensação, porque ainda falta a parte final pra eu ler. Só que é um personagem que. Acho que na primeira live eu falei que gostava dele, que personagem interessante e tudo mais, e aqui eu já tô meio com raiva. Né? Tipo assim, babaquinha. Né? Não é, como diria a Bruna, né? Não tem todo o charme, o borogodó que o Armand tem. Esse filho da puta detestável. Será Nicholas mais tóxico que o Armand? Esse vídeo que você acabou de assistir foi um corte da nossa última Vigília na Torre, a live dedicada ao nosso núcleo Stephen King e ao núcleo Horror e Fantasia. É o espaço onde a gente lê, comenta e debate histórias de Stephen King e outros autores de horror e fantasia. Se você quiser acompanhar as próximas leituras, confere o calendário no Guia da Cambada. E se quiser participar ao vivo comigo, é só clicar em Seja Membro e conhecer os benefícios da Torre.